Boa noite, psicanalista. Boa noite, Leontina. Acabou de dar boa noite aqui no chat. Boa noite. Todas conseguem me ouvir? Olá. Oi, Carla. Oi, tudo bem? Como você está? Estamos bem, graças a Deus. Amém. Que bom. Quem mais que está aqui comigo? Eu sei quem entrou aqui. Deixa eu ver quem entrou. A Marcela entrou, a Débora entrou. Quem mais que está aqui? Carla está entrando. Deixa eu acessar aqui também, meninas, pelo meu notebook, para mim conseguir ver vocês melhores. Mas como foi a semana de vocês? Maria Helena está aqui também, que bênção. Deixa eu ver. Boa noite, boa noite. Hum. Então vamos lá, meninas, começar a nossa aula de hoje, para que a gente não fique aqui até as 9, 10, até as 10 horas da noite. Ai, hoje eu vou ser pontual com vocês, eu prometo, até porque hoje é aniversário do meu filho do meio. Então eu não posso me delongar demais. Então, vocês podem ficar tranquilos que nós iremos no máximo até as 21, combinado? Quando eu estou mais tranquila, eu fico aqui até 10, né? Se deixar, a gente vai até o menos. Se deixar, a gente ia até meia-noite. Ai, ai. Como diz, arrumar um compromisso toda segunda-feira à noite, né? Quem chegou aqui é a Leontina, né? Parabéns, obrigada. Hoje ele faz 22 aninhos. Hoje é o aniversário dele. Tá fazendo 22 anos. Amém? Meninas, vamos lá. Eu gostaria já de começar a nossa aula de hoje, porque hoje a nossa aula é uma revisão. Ela é uma revisão da aula um e da aula 2. E trazer o olhar dentro da psicanálise cristã. Então, o nosso intuito hoje é trazer esse olhar. Como nós, psicanalistas, e aí eu enfatizo a parte psicanalistas cristãs, podemos ajudar um sujeito ou né, um paciente, uma paciente a tratar, cuidar né, de uma paciente que foi né, ou que está diagnosticada com algum transtorno, com toque, com depressão, com esquizofrenia, com síndrome do pânico, transtorno da bipolaridade, com tantos que nós falamos aí ao longo desse módulo, né, da psicopatologia 2. Né? Então, hoje nós vamos fazer um resumo com relação a isso. Mas eu quero fazer uma pergunta, porque eu quero instigar uma reflexão. E diante dessa minha pergunta, eu realmente quero levar você a pensar um pouquinho. Não responda no automático. Pensa um pouquinho a respeito. Nós, como psicanalistas, né, estudamos ao longo desse módulo 7. Estudamos no módulo 6 a psicopatologia 1, estudamos no módulo 7 a psicopatologia 2. Quando a gente recebe uma paciente que foi diagnosticada, vamos lá, transtorno da bipolaridade, ou de personalidade, ou de repente até com esquizofrenia, nós iremos tratar esse paciente. Qual é a nossa postura diante de um paciente que tem esse diagnóstico? Um diagnóstico com toque. De repente, um paciente que tem, né, dependente de fobia, nós falamos sobre fobia, né, nesse modo. Nós iremos tratar, como é que nós iremos? Qual que vai ser a postura nossa diante desse paciente? Quem gostaria aqui de fazer, de começar essa reflexão?
Alguém? Oi, Carla, boa noite. Boa noite, Leontina. Boa noite. As meninas. Então, nesse caso, já que a pessoa já vem diagnosticada, né? Então, eu entendo que na psicanálise nós vamos. Se ela já está diagnosticada, existe uma grande possibilidade também dela já estar fazendo uso de alguma medicação também, né? Porque na maioria dos casos nós entendemos que a pessoa já, se ela está diagnosticada, ela passou para um psiquiatra, às vezes já até mesmo passou por psicólogo também, então ela já teve uma caminhada para chegar até a gente no que diz respeito a um atendimento, uma atenção profissional também, em outra área mais necessária, né? Como nós falamos aqui, com uma psiquiatria, então entendo que, por exemplo, o toque ou uma outra dessas, como você está trazendo aí, patologia, é, a gente vai tratar a causa. Tudo tem uma origem, né? Tudo tem uma origem. Então, assim, a medicação dentro da psiquiatria, ela vai tomar uma medicação que vai atenuar, que vai trazer um certo equilíbrio, estabilidade naquela área que está comprometida. Mas é um tratamento dos sintomas, que é o que a medicina faz, né? O tratamento de sintoma. Então, assim, uma bipolaridade, ou transtorno de personalidade, ou um toque, para chegar no estado de um diagnóstico realmente já efetivado, tem uma história lá atrás, onde tudo começou. Então, é o que, né, na psicanálise a gente vai trabalhar, tentar entender todo esse histórico do paciente, né? Tem uma máxima, né, na medicina que quer conhecer o paciente, veja seu histórico. Porque às vezes o exame em si, alguns exames em si, eles não apresentam os sintomas. Isso falando em termos de clínica médica, né? Eles não apresentam. Então existe essa máxima entre eles. Vamos conhecer o histórico. Como é que foi esse último ano de vida dele? Fez alguma viagem, internacional? Não fez? Teve alguma mudança brusca de hábitos, seja alimentar? Enfim, então assim, você vai saber o histórico. Então, eu entendo que para essas é, psicopatologias vai ser da mesma forma. A pessoa já está diagnosticada, então a gente vai buscar agora, já está tratando o sintoma, então a gente vai buscar, dentro desse histórico aí, a causa de tudo isso para trazer, né, uma estabilidade também para essa pessoa. Ótimo, muito obrigada, Léo, pela sua contribuição. Quem mais aqui gostaria de contribuir? Alguém pensa diferente da Léo? Alguém tem uma opinião diferente, uma perspectiva, né? Alguém tem concorda, discorda, e tá tudo certo, né, Léo? Tá tudo bem. Alguém, mais alguém? Eu estou chegando aqui no meu materialzinho para a gente poder já aprofundar na nossa aula de hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Nós não tratamos nenhum desses distúrbios, transtornos, nós como psicanalistas. E por que que nós não tratamos, né? O transtorno em si, a fobia em si. Por que que nós não tratamos isso, né? Alguém gostaria de falar algo a respeito? Por que que você acha que nós não tratamos o transtorno em si? Que não somos, porque nós não somos psiquiatra. Perfeito, perfeito, exatamente. Para que nós pudéssemos tratar esses transtornos, nós deveríamos primeiro fazer medicina e em seguida sermos uma psiquiatra, né? Nós teríamos que nos especializar em psiquiatria para tratarmos né, esses transtornos, essas doenças, porque é considerado uma doença. Se nós não tratamos os transtornos em si, então qual que é a nossa função? Se um paciente chega até nós e ele tem esse diagnóstico, ou ele tem algo,
alguns sintomas. E dentro dos sintomas que são apresentados, né? Você já com seu estudo, já com a sua bagagem, né, teórica, e também já com o seu conhecimento, se você já consegue ajudar esse paciente a identificar que sim, ele tem algum desses transtornos, né? Lembrando que não somos nós quem iremos diagnosticar, nós iremos identificar, né? Alguns aspectos ali que podem se assemelhar, e aí nós iremos encaminhar ele para um psiquiatra, para que o psiquiatra diagnostique e a gente continue. Mas então, voltando à nossa pergunta, então, qual que é a nossa função como psicanalista? Atender um paciente que tem o diagnóstico de esquizofrenia, bipolaridade, qualquer que seja, então. Se nós não vamos tratar a doença. É, levar, né, e levar este paciente eu diria, a se perceber, a compreender quais são os gatilhos que um ansioso, por exemplo, levá-lo a entender quais são os gatilhos, o que que leva o ambiente, o que faz com que ele seja acionado para entrar nesse modo ansioso, por exemplo, né? É, eu conheço uma pessoa que, por ela ser conduzida, ela tem um problema da ansiedade muito sério. Mas ela faz assim, no caso, ela é uma adolescente. Então, ela já percebe quando é, é acionado dentro dela o modo, e ela já fica, já diz, mãe, vem aqui, me ajuda, vamos fazer aqui algumas técnicas lá que tem para, né, acalmar essa, essa síndrome da ansiedade lá do Mas tu já tinha transtorno. meu controle do teu carro? E ela, e ela consegue se regular. Ela consegue ali, através daquilo que ela já aprendeu, de algumas ferramentas que ela já recebeu, de algumas técnicas, e ela consegue se regular, porque ela já aprendeu o que fazer quando um possível gatilho vai ser acionado, no caso da ansiedade. Então, Uhum. acredito que a psicanálise ela entra com essa parte de levar, conduzir essa pessoa a perceber, a compreender o seu funcionamento, o que contribui para que aquilo seja ligado ao sinal de alerta, e ela já saber usar, vamos usar aqui, usar um termo, as devidas manobras para não deixar com que isso vá para um estágio, né? Mas fora de controle, por exemplo. Isso aí, muito bom, né? O que nós vamos fazer, meninas? Nós, como psicanalistas, qual é a nossa função? Independente do diagnóstico que o paciente tem, né, diante de um médico, ele vai ter as suas frustrações, ele vai ter as suas angústias, ele vai ter os seus anseios, os seus medos. Ah, ele vai ser medicado? Sim, provavelmente, né? Se ele tem algum transtorno e esse transtorno ele está na fase aguda, que é aquela fase mais latente, né? De repente ele está tendo está em crise, então ele tem que ser medicado. E lógico, ele vai ter essa medicação é prevista para ter um começo, um meio e um fim. Tem transtornos que não. De repente a pessoa vai precisar de tomar aquela medicação para o resto da vida dela. Mas o medicamento, o psiquiatra, ele não vai ajudar a paciente em si a aliviar as suas angústias, os seus medos, né? Por quê? Porque ela vai aliviar aquele sintoma grave que está tendo ali da doença, mas o que ela está vivendo a partir daquela doença, todos os conflitos que ela tem, todos os conflitos que ela está vivendo, porque ela foi diagnosticada, né, com aquela doença, ou seja, uma síndrome, seja um transtorno, seja o que for, isso traz o quê? Isso traz prejuízo para a saúde, principalmente emocional. Porque a psiquiatria vai tratar a área mental desse paciente.
e vai melhorar muito, com certeza. Vai, inclusive, ajudar esse paciente a se regular, caso ele esteja em uma crise, ok? Em uma crise. Mas a questão emocional dela, provavelmente ela vai ficar ali muito abalada. Então, o que, que nós temos? Então, o nosso papel como psicanalistas é, primeiro, ajudar essa paciente a se fazer um olhar para dentro dela, tentando entender a causa, a origem, por que que isso aconteceu? Por que que, de repente, porque, vamos lá, nós precisamos desmistificar duas coisas. A psicanálise, ela entende que sim, durante o desenvolvimento psicossexual, que é formado, né, que acontece ali o desenvolvimento das estruturas, correto? Então, durante o desenvolvimento psicossexual, o que é o desenvolvimento psicossexual, meninas? O desenvolvimento psicossexual é o desenvolvimento do 0 aos 12 anos em diante. Fase oral, anal, fálica, né, latência genital, não é isso? Então, durante esse desenvolvimento, acontece o desenvolvimento também ali das estruturas psíquicas. E aí acontece ali o desenvolvimento, né? Cada pessoa ela vai se desenvolver. E aí vai se tornar neurótico, psicótico, né? A neurose, a psicose é a perversão. Então, uma dessas estruturas psíquicas vai ser desenvolvida naquele sujeito durante o desenvolvimento psicossexual. E aí a gente sabe, estudando aqui, que dependendo do conflito que esse sujeito passa, pode ser por um trauma, pode ser por um trauma, pode ser pelas feridas emocionais, né? Pela falta da elaboração, pela falta do incentivo, que, né, o sujeito, sim, ele é muito afetado, né, pelo meio em que ele vive, ele é muito afetado. O sujeito se constitui a partir do outro, né? Então, como é que o outro o enxerga é a forma como ele vai se enxergar. Como é que o outro o vê é a forma como ele vai se ver até um certo nível, né, até um certo momento da vida dele, quando ele decide que ele não vai mais ser ou, né, se comportar a partir do outro, e ele vai tomar decisões da vida dele, mas isso afeta, sim, afeta muito, e afeta tanto que pode influenciar, sim, nesse desenvolvimento dessa estrutura psíquica. Então, aquela criança que tem, de repente, um conflito muito grande, passa por um trauma muito severo, pode sim desenvolver ali psicose, estrutura psicótica, sim, pode. Ou também pode se desenvolver ali, né? Só um minutinho, que tem uma vozinha que talvez a pessoa não sabe que está aberto. Deixa eu só aqui ajudar. Pronto. Aí pode, né, influencia sim, né, o ambiente influencia. Porém, contudo, entretanto, nós não podemos negar que tem questões que são genéticas, que tem questões que são neurológicas, certo? Que talvez a pessoa, gente, mas ela foi tão amada, ela foi tão cuidada, ela foi tão, e como que isso aconteceu? Opa, tem histórico familiar? Tem. Então, ela tem predisposição dessa predisposição. Então, a gente não pode ignorar também essa questão, porque às vezes a gente fica imaginando, né, sempre assim, que é que é a família que não amou, a família que não cuidou, a família que não validou, a família que desenvolveu nela baixa autoestima, né, não gerou nela confiança, segurança, faltou amor, faltou estabilidade emocional, né? E pode ser que não, pode ser que ela esteve em um lar, em uma família extremamente amorosa, cuidadosa, e que isso não impediu dela desenvolver o quê? A estrutura psicótica. E o que é a estrutura psicótica?
Uma das é a esquizofrenia, por exemplo. Então, não necessariamente ela passou por um trauma terrível na infância, mas que pode sim, dependendo do que acontece. Aí, se ela já tem essa predisposição, lá na frente pode vir algo muito terrível na vida dela. Ela pode viver uma perda terrível. E quando a gente fala de perda, a gente fala de perdas gerais. Seja amorosa, seja perda pessoal, seja profissional, ok? Seja de um ente querido, seja de um emprego, seja de um casamento, seja luto por perda de pessoas, seja luto por perda de emprego, seja luto por perda, né, do marido, um divórcio. Isso é luto também, a pessoa vive um luto. Então, ele pode desencadear, ok? Essa psicose pode vir à tona, e aí ela deve sofrer ali a gente chama do colapso, né? Que é entre o eu, que é o ego, e a realidade. Então a gente fala assim, tá meio que adormecido ali, né? E até que chega um momento que é como, sabe, aquela bomba. Quem aqui já assistiu o filme do Hulk? Vocês assistiram o filme do Hulk? Vocês conhecem como que. O filme do Hulk, ele traz pra gente aqui uma reflexão poderosa. O filho, o pai injetava nele substâncias. Ele tem um filho que vai nascer com já alguns efeitos dessa substância que o próprio pai injetava nele. E o pai continua injetando nele essas substâncias, né? Lá de regeneração, alguma coisa nesse sentido. E aí tá tudo bem, tá ali tranquilo, vivendo a vida dele, até que chega um dia que explode a bomba do laboratório, né? Ele explode, ele destrói, porque aí é o caso lá, não explode. É a bomba, é a radiação que ativa nele, né, o Hulk, né? E aí esse Hulk que vive dentro dele, a gente fala, para a gente estudar a psicanálise, ela fazer uma leitura com o olhar do Hulk é tão interessante, porque dentro dele existe uma outra personalidade. O Hulk tem outra personalidade. Seja muito bem-vinda, meninas. Quem está entrando aqui mais, a Lidu acabou de entrar aqui agora. Seja bem-vinda também. A Anete entrou aqui, né? Que bom. Débora, que bom que vocês estão aqui. Lucilene, Solange, Amira, que bom. Então, ele estava ali, né? Aparentemente, estava tudo tranquilo. Até que algo ali externo acontece. A bomba ativa os raios, aí como se diz, os raios gama. Gente, sabe por que eu sei tudo isso, né? É porque eu gosto. Quem tem filho homem em casa aqui, né? Quem é que tem filho homem que só vai pro cinema para assistir filme de herói? É eu, né? Só vai pro cinema para assistir Hulk, Homem-Aranha, Batman, né? Então é super interessante essa questão. Então a gente também não pode negar, porque nem tudo, a gente não pode ter uma análise muito simplista, não. A gente não pode ter uma análise também muito generalizada. Isso é isso por causa disso. É aquilo por causa daquilo que aconteceu aquilo. Você está simplificando, você está generalizando e você está tornando o sujeito muito né, rotulando ele de forma muito, muito fácil, muito genérica. E nós, seres humanos, somos complexos, né? As coisas não é um mais um e é dois para nós, né? A gente tem muita, nossa complexidade, ela é muito grande. Então, estamos entendida com relação a isso? Alguém tem alguma pergunta e gostaria de falar ou fazer algum comentário com essa minha introdução que eu fiz aqui agora? Concorda comigo? Discorda? Hum? Alguém?
Todo mundo tá feliz? Léo, você lembra dessa música? Conhece essa música? Ai, ai, então Todo tá. mundo Léo, tá feliz, tá feliz. Todo mundo quer brincar. ai, ai, então vamos lá avançar. Então hoje a gente encerra esse módulo, que é o módulo 7 e é um dos módulos mais importantes. E é para a gente desmistificar um pouco. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não carrega sobre você, não coloca nas suas costas algo maior do que você pode, né? Muitas vezes a gente aí, você quer já começar a estudar, você já quer ser expert em algum ou outro. Não, você pode estudar? Pode. Algumas meninas, eu falei na semana passada que quem quisesse o livro, né, do DSM-5 me pedisse, algumas me pediram, eu compartilhei. Um livro que tem mais de 1.000 páginas. Então, é um livro para realmente identificar os transtornos. Se alguém mais quiser, eu compartilho, você me pede, eu compartilho com você. Mas nós aqui, nós não temos essa necessidade. Por quê? Porque qual que é a nossa principal função como psicanalistas diante de um paciente diagnosticado, né? Que hoje está sofrendo com alguma dessas doenças. Qual é o nosso papel como psicanalistas? Trazer o alívio, ajudar ele a se autoconhecer, a se autodesenvolver, a ler a sua história, a talvez, pode ser que sim. Se caso não tenha sido genética, pode ser que ele viveu trauma sim na infância dele, que desencadeou isso. Talvez ele viveu tantas feridas emocionais e que sim, desenvolveu nele. E ele hoje está sofrendo e desenvolveu sim uma bipolaridade. Desenvolveu sim um transtorno de personalidade, desenvolveu um toque, desenvolveu uma fobia, desenvolveu uma depressão aguda, desenvolveu uma ansiedade, uma crise do pânico. Sim, talvez a vida que ele levou ou a vida que ela leva está levando ela sim a um sofrimento, né? Então, nós iremos ajudar essa pessoa a se olhar para dentro de si e não apenas para a doença. A gente não vai conversar com a doença. Eu não estou aqui para poder conversar com a doença, eu estou aqui para conversar com o sujeito. Eu quero ouvir o sujeito, eu quero saber. Você foi diagnosticado? Como que você está sentindo com relação a isso? Como que você está vivendo com relação a isso? E aí a gente vai trabalhar isso com ele. Nós vamos tentar aliviar esse conflito que ela está vivendo. Conduzi-la a um autoconhecimento. Perfeito, Lidu. Exatamente. Né? O autoconhecimento para que haja um autodesenvolvimento. E aí eu vou me conhecer. Talvez ele não se conheça. Eu já falei aqui inúmeras vezes para vocês e eu volto a falar de novo. E eu vou falar para vocês que eu tive a semana passada uma supervisão onde dentro do meu relatório, né, e o relatório que a psicanalista me encaminhou foi que a pessoa tem dificuldade com relação à identidade dela. E aí, qual que é os próximos passos para ser trabalhado com ela? A identidade. E aí, toda vez que a psicanalista perguntava sobre a identidade, ela fugia. Ela trazia uma outra resposta, ela trazia uma outra pergunta, ela desviava. E o foco, identidade. E aí ela tem. Qual que foi né, o meu posicionamento ali no final? Próxima sessão, eu preciso voltar com essa questão da identidade. Né? Existe esse sofrimento. Então, assim, muitas pessoas não sabem quem são, muitas pessoas não se conhecem de verdade. Falta o autoconhecimento. Né? Porque quando eu me conheço as minhas limitações, conheço as minhas dores, conheço, né? Existe uma palavra, né? Forte, as minhas mazelas, eu posso me desenvolver. Mas se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, como que eu vou me desenvolver se eu não sei quem eu sou? Então, nosso papel é trazer alívio para ela, dentro das suas angústias. Você está vivendo isso? Então, vamos lá.
trabalhar isso. Quando, por quê, como que você... Porque outra coisa que eu vejo muito dentro dentro do consultório em si, né, meninas? Um paciente só vai querer começar um tratamento ou um processo psicanalítico, eu pergunto para você, já respondi essa pergunta outras vezes, mas eu te pergunto, você que está aqui comigo, um paciente só procura, né, um processo psicanalítico por quê? O que que leva um paciente a procurar um tratamento, um processo, começar um processo? O quê? Na maioria das vezes. É porque está havendo, ele não, ele está tendo dificuldade, na maioria das É um vezes, não conflito, ele está tendo um conflito, conflito. conflito, exatamente. E aí esse conflito, perfeito, exatamente isso. E aí o conflito é, primeiro, com ele e segundo, com as pessoas. Isso. Dificilmente, se ele não tiver problema com as pessoas, dificilmente ele vai procurar ajuda. E E só vai assim, procurar primeiro ajuda quando o ele negócio olha as começa. pessoas, não é não? a- Tá. Primeiro as pessoas que ele olha. Ele acha que o culpado é as pessoas, não ele, não é não? Exatamente, deixa eu lá. Eu só vou ter problema com as pessoas porque eu tô tendo problema comigo mesmo. Só que ele não sabe reconhecer que o problema tá com ele. O problema está nas pessoas. Então a questão do foco nosso nunca é as pessoas, é sempre ele. Porque quando ele se cuida, ele se trata, eu melhoro. Quando eu melhoro eu comigo, né? Eu melhoro com as pessoas. O problema não está nas pessoas, o problema está em mim. Aí é que entra, Carla, a parte que você falou da identidade, né? Quando eu sei quem eu sou, independente do que está ao meu redor, eu sei quem eu sou. Né? Você, Exato. você tem esse equilíbrio, né? Quando Quem? você sabe quem você é. Perfeito. Exatamente. Quando eu sei que eu não sou afetada pelas críticas. Não significa que não vá doer, viu? Uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa. Eu ser criticada vai doer? Com certeza. Eu ser criticada, eu ser rejeitada, alguém falar de mim, independente, vai doer. Mas a doença, né? Onde que está o, o nível de resolução que a pessoa não tem? É ficar presa naquilo. Por exemplo, uma pessoa neurótica, um neurótico obsessivo, ela vai ficar o tempo todo martelando aquilo. Nossa, mas ninguém me ama, ninguém gosta de mim, porque as pessoas me perseguem, porque as pessoas, então, as pessoas, então ela está presa naquilo, né? A crítica afeta, a crítica abala, a crítica afeta a estrutura da pessoa. Então, quando eu estou bem resolvida, vai doer, ok, respira e tá tudo certo, ok, é igual pisar no pé. Pisa no pé, dói, mas passa. Deixa eu dar um exemplo meu que aconteceu não tem muito tempo não, tem uns 20 dias aí, ou Ah, mais um pouquinho. Uma pessoa me expôs, só que ela não citou meu nome numa EVD, né? Ela me expôs de uma maneira, ela falou, eu estava com uma irmã tal, e eu junto com essa irmã, na recepção, ela estava num posicionamento. Aí eu fiquei indignada, eu falei, mas por que que ela não falou meu nome? Porque foi um momento, sabe aquele momento que você deu aquela viajada e voltou? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que aí, se ela falasse assim, eu estava com a diaconisa Nete, assim, assim, eu ia falar, não, realmente, minha irmã, isso aconteceu devido a isso, isso e isso, que a gente tem uma necessidade de se explicar. É nossa. Só que eu passei sim. dias com aquilo. Eu falei, remoendo, sabe? Eu falei, meu Deus, mas quando foi o dia da reunião de obreiros, eu vou falar, eu vou. Aí eu tava lavando a louça, eu falei, para, Nete, tu sabe quem tu é, para com isso, você sabe quem você conhece a sua identidade, larga. Pronto, a minha mente ficou resolvida. Você esvaziou Eu todo o conflito que esvaziei. você estava tendo ali, com relação ao E que o outro falou. Tá vendo que tudo tem a ver com o outro, é sempre o outro.
As É, nossas angústias, os nossos justamente. problemas sempre têm a ver com o outro, nunca é com a gente. E aí, depois que eu passei uns dias assim, remoendo, eu falei, não, peraí, eu dei uma parada, falei, oh, peraí. Falei, você se conhece, você sabe quem é você, você sabe a sua identidade, por que que você tá... Eu me olhei no espelho e falei comigo mesmo. Pronto, eu fiz a minha terapia Autoanálise. comigo mesmo. Isso se chama autoanálise. Ela fez análise com ela mesma, ó. Nem precisou, né? Tá, já, né? Lógico que é importante a gente ir psicanalista, né? Principalmente vocês. Mas é a gente resolver, a gente elaborar os nossos conflitos. Existe um conflito. Então, espera aí, que conflito é esse? Por que está havendo esse conflito? Por que eu estou presa nele? Por que eu estou preocupada com isso? Então a gente começa a falar, começa a pensar, começa a elaborar, começa a questionar e começa a responder, e aí a gente já resolve e está tudo certo. E aí os conflitos que surgem, e aí vamos lá, na maioria das vezes tem a ver com terceiros. O sofrimento nunca é sobre nós. É sempre sobre o que o outro pensa, o que o outro fala e o que o outro faz com relação à nossa pessoa. Tá vendo o tanto que a gente dá importância para o que as pessoas dizem, pensam ou fazem a nosso respeito? O adoecimento, na maioria das vezes, e aí eu falo emocional, né? Porque o mental depende. É relativo, né? Muito relativo. Mas o emocional tem muito a ver com o outro. O poder que eu dou ao outro de me adoecer. O poder que eu dou para o outro de me adoecer. E aí a gente precisa tirar esse poder dele e tomar de volta para nós. Eu tenho esse poder, eu não vou mais aceitar, né? Que o outro pense isso de mim, que o outro fale, que ele pense, deixa ele pensar, eu não mudo ele. Se ele fala, também deixa ele falar, eu também não mudo ele. A não ser que isso for ferir a sua identidade, se estiver ferindo a sua integridade, se estiver ferindo a sua dignidade. Então você vai, porque dependendo do nível, é até um crime. E a gente também tem que separar isso. A gente também não tem que ficar assim, né? Ah, eu não vou me importar com isso, não. Deixa eu falar mal de mim, pode falar mal de mim. Opa, que nível que tá esse falar mal? Esse nível de falar mal, ele é um nível que denigra a sua imagem? Ele é um nível de que essa pessoa ela está falando mal de você e que não é verdade? E ela está mentindo? Opa, isso é crime. Ou ela prova, ou ela vai ter um processo, né? Dependendo do nível que aquilo que se chega naquele ponto, né? Aí, lógico, a gente tem que ter cuidado, porque senão você vai querer processar todo todo mundo, né? Ai, meu Deus do céu. Aí não. Agora, aquilo que traz um prejuízo, né? Aí vem aquela questão dos danos morais. Gente, a lei é para isso. Não foi eu que criei lei, não, viu? Foi Deus que criou a lei. Os mandamentos é lei. Deus criou os mandamentos, depois veio outras e outras leis. Então, a lei é importante porque ela serve para nos proteger. Deus foi lá e criou o mandamento. Então, por quê? Porque ele sabe que tem que ter leis. Então, a gente também tem que entender isso. Então, onde que está o prejuízo? O prejuízo sempre está naquilo que, né, que traz para mim. O problema sempre está naquilo que traz um prejuízo para mim. Se trouxe um prejuízo para mim, aí eu preciso trabalhar. Igual o transtorno. O transtorno, muitas vezes, ele pode começar pequenininho. Ele pode começar com algo que te gera incômodo, algo que te traz desconforto, sabe? E aí você vai evoluindo para um transtorno. O transtorno ele nunca começa grande, né? Nunca começa como um transtorno. Ele sempre começa com coisas pequenas e ele vai desenvolvendo até que chega a um transtorno, que é uma doença, que aí traz um prejuízo. Um transtorno, né? Vamos lá, é uma pessoa que tem toque. Ela pode muito bem começar preocupada com limpar.
com uma limpezinha aqui. De repente, lá na infância dela, a mãe dela não deixava que ela, né, fosse dormir sem lavar vasilha. Não deixava que ela não arrumasse a cama. Não deixava que ela não... E aí, coisinhas pequenininhas. E aquelas coisas pequenininhas. E aí, de repente, aquilo vai gerando nela um adoecimento. E aí, aquilo que era para ser algo saudável, que é a limpeza, é algo saudável. Limpar a sua casa, limpar a sua cozinha, limpar as coisas. Isso é algo saudável. Mas pode gerar um transtorno. Quando vira transtorno é porque tem o quê? Tem prejuízo. Gerou um prejuízo, né? Trouxe para a pessoa, né? Pessoa é o adoecimento. Tudo que é exagerado. Exagerou, tá exagerado? Opa, já não é algo, né? Alguém levantou a mão, que eu acho que foi a Solange, que você queria comentar alguma coisa, por favor, pode falar. Colaborando com o assunto que a Nete trouxe, enquanto ela falava, eu lembrei de uma situação vivida com a minha mãe. E eu estava nessa situação aí que a Nete viveu, eu não sabia que era com ela. Mas eu estava no mesmo ambiente, então quando ela falou, eu pude lembrar. A pessoa em questão, eu e ela já analisam, a gente, assim, em algumas aulas suas, a gente traz o nome de algumas pessoas que a gente convive, que elas não sabem, que quando você fala alguma coisa, a gente diz tal comportamento essa pessoa tem. No caso, essa irmã específica comentada, essa figura, a gente sabe que ela tem esse problema de qualquer palavra dita fica na mente dela. Então, talvez até o comportamento dela foi para gerar isso em quem ela estava querendo passar. Mas aí, enquanto você falava aí, eu lembrei, assim, de uma situação que a minha mãe viveu por anos, e assim, por anos. Tem uma vizinha, ela mora lá no Nordeste. A minha mãe hoje, ela já tem 70 anos, então é uma senhora. E teve uma vida muito, assim, uma adolescência, uma infância muito sofrida no sítio, assim, foram pessoas altamente, que não teve estudo, altamente carente no que se diz respeito ao afeto, à educação. Então, o pouco é muito. Até, assim, para você convidar para uma mesa, isso foi tudo trabalhado nela, que ela não se achava digna, assim, carregava alguns traumas. Tem uma vizinha lá na rua, minha mãe é crente, assembleiana. Então, tem uma vizinha lá na rua que ela diz assim, quando o diabo entra nela, fala assim, ó, ela já veio da casa do terreiro de Macumba. Minha mãe vindo da igreja com a Bíblia. Parece brincadeira, mas o que gerou na minha mãe? Minha mãe tinha que provar para todo mundo que ela falava que ela não vinha de um terreiro de Macumba. E assim, só para vocês entenderem, como minha mãe, a vida toda ela não foi crente, mas desde que eu me entendo, por exemplo, 14 anos, minha mãe foi crente. Eu fui com 12 anos, eu fui primeiro que ela, e ela passou um período fora, depois ela foi. Então, assim, dos 14 anos para cá, ela nunca se desviou. E a religião se tornou para ela um estilo de vida. Então, ela acatou isso. Então, essa vizinha especificamente, ela tem problemas com todo mundo da rua. Então, todo mundo ela xinga de alguma coisa, ela rotula de uma coisa. Eu acredito também que ela não tem uma mente boa. Sim, tem algumas ações nela, sim, mas assim, vamos olhar com um olhar psicanalista. Ela fala, ela não é alguém feliz, mas ela xinga os outros. Então, até onde a gente poderia, exemplo, orar, se comportar. Minha mãe ajudou muito essa pessoa. Os vizinhos da rua ajudaram muito, porque é alguém muito simples do simples, porém, ela passa a fazer isso. Então, por vezes, minha mãe colocou câmera, porque ela jogava coisas. Ela fazia obra, ela fazia algumas coisas dentro do que ela entendia de religião, contra os vizinhos e contra minha mãe também. Foi pegado em câmera. E o que podia ser resolvido na oração, na boa educação, tudo foi feito. Só que, um período eu estava lá, e enquanto eu estou lá, isso não acontece. Não sei por que, mas não acontece. Eu passo assim períodos de uma semana, 15 dias, quando eu vou visitar.
Só que aí, conversando com meu marido, com ela, disse assim, tem que denunciar, porque agora já é uma agressão contra o seu psicológico, contra a sua Sim. idade. A senhora tem 70 anos, então assim, não pode ligar um som que a polícia chega, não pode... Enfim, ela dá parte, a mulher dá parte. E minha mãe não, por quê? Por conta da religiosidade. Só que eu comecei a conversar diariamente com a minha mãe, perguntar como é que a senhora está. E aí eu vi que ela não queria mais ir para a igreja, porque ela tinha vergonha que os outros achassem que ela vinha da casa de macumba. Vê, sem ela fazer. Só que entrou no psicológico. Todas as vezes que eu dizia assim, benção mãe, bom dia mãe, como é que a senhora tá? Ela vinha com a mesma história. Então ela remoía o que a Nete falou, todo momento pensando, todo momento pensando. Só que ela não tem outra distração a não ser ir para a igreja. Ou para a feira quando vai pagar alguma coisa, comprar alguma coisa e volta para casa dela. E aí eu disse assim, conversei com meu irmão, eu disse, é bom a gente procurar um psicólogo para ela, mas é bom a gente tentar tirar ela desse ciclo, tentar mudar o foco dela. Porque foi muito tempo, gente, eu sem entender a dor que ela estava sentindo nesse sentido. Eu só dizia assim, esquece, e ela manda na sua vida, ela não sabe. Eu querendo aqui do lado de fora, com meus corre, resolver. Aí é interessante o que a Solange traz para nós. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu quero pontuar duas coisas interessantes. Geralmente, primeiro, a nossa postura geralmente é esquece, não se preocupa, deixa para lá. Nós, como psicanalistas, como que nós deveríamos agir? Ouvir, que mais? E ouvir e ajudar ela com algumas perguntas. Que tipo de perguntas que nós deveríamos fazer para ela? No caso, para a mãe da Solange. Eu acho que eu iniciaria assim. O que isso está lhe incomodando? Aonde está sendo a sua dor? Quando alguém fala isso da senhora, o que a senhora pensa ao seu respeito? Também ótima pergunta, excelente. Por que a senhora dá tanta importância para o que ela pensa? Por que isso está afetando tanto a senhora ao ponto de fazer com que a senhora deixe de ir para a igreja? Porque assim, vamos voltar na vizinha. Psicanaliticamente falando, ela está tendo uma projeção. O que é projeção na psicanálise? Vamos lá? E aí depois você confirmou, no finalzinho você confirmou algo que é batata. Isso. Mas eu vou primeiro ouvir de vocês, aí, com base no que a Solange trouxe pra gente, estude caso. Estude caso. Com base no que a Solange trouxe pra gente dá para analisar a vizinha e a paciente, que no caso é a mãe da Solange. Vamos pensar assim. Como que a gente olha a vizinha? Tem um termo muito importante, psicanaliticamente falando. E a vizinha fala mal de todo mundo. Neurótica, não? Não. Ela pode ser uma neurótica obsessiva, pode. Mas é um outro termo. Eu vou falar aqui, vou dar uma dica, né, para vocês, né? É um mecanismo de defesa. Ela projeta no outro aquilo que ela é? Exatamente, projeção. E tanto é que você falou assim para mim, ela já fez trabalho que nós pegamos na câmera. Então, confirmou que ela fala da mãe, o que ela faz. Ela fala da sua mãe, o que exatamente ela faz. Eu vou fazer uma cura para a Anete. Anete, estuda o teu caso, tu entendeu? Pronto. Continua aqui, isso é de graça. É uma pérola na aula de hoje. Não é? Gente, projeção. E é tanto confirmado que a Anete falou que gravou ela fazendo. Se ela fala da outra, você faz macumba, você tá vendo o terreno de... Opa, ela tá projetando nela o quem ela é. Ela vê no outro, nós vemos no outro. Os nossos olhos é uma lente, né? A gente projeta no outro. Carla, eu posso ver no outro uma pessoa ruim? E aí, só porque eu tô vendo ela que é uma pessoa ruim, eu sou ruim? Não, calma aí. Não é assim não, gente. Não é assim não. Aí vamos de novo. Não podemos generalizar. Sim, você pode ver uma pessoa que é extremamente
nociva, uma pessoa que fala mal dos outros, e você fala assim, nossa, aquela pessoa ali, né, é uma pessoa difícil, complicada. E não é porque você está vendo que aquela pessoa é daquele jeito que você é também. Isso acontece quando você vê todo mundo assim, o tempo todo. Você chega perto de alguém e fala assim, sempre ela tá falando mal de alguém. A fulana fala mal dessa, fala mal daquela, fala, opa, espera aí. Carla, mas e por que dessa maldade? Vamos lá, Aí vai porque da isso é uma pessoa. maldade que faz com ela, Não, né, aí né, vamos faz lá. essa Não é só projeção. sobre maldade. Deixa eu te falar. Nós, como Hum, psicanalistas, aí nós vamos entrar num lugar que é um lugar muito sério, que é um lugar de não julgamento. É um comportamento errado? Sim. Mas por que que ela se comporta desse jeito? É um É um sintoma. É o sintoma dela. mecanismo de defesa. Existe um adoecimento dessa pessoa. Essa pessoa, ela tá vendo nos outros um monte de coisa que existe um sofrimento gigante dentro dela. Pode ser uma pessoa que tem baixa autoestima, pode ser uma pessoa que não é uma pessoa que não tem confiança, por isso que ela ataca, porque quem é confiante não ataca ninguém. Quem é confiante, quem sabe quem é, não precisa provar nada, não precisa falar mal dos outros, não precisa. Então, assim, a pessoa, ela tem um sofrimento. Qual que é o principal? Vamos lá, aqui existe um sintoma. O comportamento não é um sintoma. Eu me comporto e a partir do meu comportamento eu analiso o meu sintoma. Qual que é o sintoma da vizinha? Falar mal das pessoas, denegrir a imagem. Ok? Então ela está projetando nos outros quem ela é. Você já pensou isso? Quando ela está sozinha em casa? Ela tem que falar que o outro é, mas quem é ela? Ela sabe que é ela que é aquilo. Ela sabe que é ela que faz tudo aquilo que ela fala dos outros. Então ela é uma pessoa sofrida, ela é uma pessoa que deve provavelmente ter muito sofrimento. Quais são os sofrimentos que essa pessoa está vivendo? E uma coisa, eu para tratar, eu para poder realmente haver alívio, eu preciso querer, eu preciso identificar que eu preciso e eu tenho que buscar a cura. Então, por exemplo, essa pessoa ela tem que saber que ela existe um adoecimento, mas ela tem que querer buscar a cura. Tem pessoas que vai buscar cura, tem pessoas que não vai. Quem vai buscar cura? Por exemplo, essa vizinha. Se de repente as pessoas começarem ela perder as pessoas. Vai perdendo, ninguém mais quer conversar com ela, ninguém mais quer ficar perto dela. Ela pode se tornar uma neurótica obsessiva mais ainda, né? Ela entrar dentro da doença dela, dentro da doença dela, né? E aí é complicado. E aí que aí fica difícil para, né, as pessoas. Ou ela pode olhar e falar assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não quero isso para mim. Eu preciso mudar. Isso tá trazendo para mim um prejuízo. Né? Tudo aquilo que traz um prejuízo para a pessoa, opa, eu preciso do alívio. Anete, você ia fazer algum comentário. E aí eu estava terminando de falar. eu nem me lembro mais. Mas eu ia comentar o seguinte, por exemplo, tá, identificou e essa pessoa sabe, vamos lá mudar o nosso, essa pessoa sabe que ela precisa de uma ajuda. Mas isso aí para ela passou a ser uma arma, uma arma de defesa, uma Sim, vitimização. com Como é que a certeza. gente trabalharia isso nessa Pronto, pessoa? essa pessoa precisa de ajuda. São questões. Uma questão é a mãe da Nete, que a gente precisa fortalecer, né, a identidade dela cada vez mais, desenvolver uma autoestima, mais autoconfiança, desenvolver uma autoimagem positiva, para que ela não se importe com os outros. Por que você se importa? Por que a opinião dos outros é tão importante? Por que está gerando em você, né, esse conflito, esse prejuízo do nível de que eu não vou nem na igreja, só para as pessoas não falar que eu estou vindo de um terreno. Olha o prejuízo. Ok? A outra é a vizinha. Essa vizinha, ela pode sim, ela pode querer ajuda, mas ela pode também não querer ajuda. Tem as vias cabais, né? Que é, opa, você está falando mal de mim? Eu vou te processar. E aí eu tenho que me resguardar. Lógico, eu tenho todas as vias corretas de fazer. Agora, aquela pessoa, ela vai ter ajuda se ela quiser ajuda.
Se ela não quiser ajuda, é impossível você ajudar. Ninguém muda ninguém. Eu mudo a minha vida. Você não vai mudar a vizinha. Porque você está falando para a vizinha, ou você vai processar a vizinha às vezes vai ficar com mais raiva ainda, né, por causa do processo. Agora, o dia que a vizinha falou assim, ô Paulo, é o nível que chegou, alguém teve que me processar porque eu estou falando mal dos outros, meu Deus do céu, eu não quero isso para mim não, eu quero mudar minha vida. Minha vida, para onde que eu estou indo? O caminho que eu estou chegando, não, eu quero mudar. Aí ela, opa, cai a ficha, cai na real e fala assim, eu não quero mais essa vida. A pessoa tem que querer. Cara, mas como é que eu vou viver com uma pessoa sabendo que aquela pessoa ela é uma pessoa nociva? Se abstenha dela. Não se importe com ela, assim. Se importe, mas não leve isso ao nível que te afete, que te adoece. Olhe para ela, eu falo assim, uma coisa importante que a gente tem que ter. Lidu, já tô te chamando. Eu tô sabendo que você tá com a mãozinha levada, tá? Só um minutinho. Uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente tem que ter muita compaixão dos agressores. Porque um agressor é uma vítima. Uma vítima da história, dos problemas, dos traumas, das feridas. Sabe? Ele só está replicando muitas vezes aquilo que ele viveu na casa dele. E aí nós temos que ter um olhar de amor por aquela pessoa. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. Mas aí vem a parte cristã, né? Vamos lá na parte cristã? O que é o ensinamento de Jesus? Amar quem? Só os amigos? Os inimigos? Quem aqui está disposto a amar o inimigo? Quem aqui está disposto a amar a vizinha que fala mal? Você. Aí é teste de cristã. É um teste de ser cristã. Porque amar as amigas que falam bem, a gente está pronta para amar. Amar o inimigo que fala mal, opa, aí pisou no meu pé. Carla, mas isso aí, mas deixa eu falar, isso é o que nós estamos, isso é o que a Bíblia prega. A Bíblia prega. Eu não estou falando que é fácil. Não é sobre falar que é fácil, eu estou falando que é o que nos ensina. E aí é um trabalho que a gente tem que ter diário. Amor, paciência, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, por aí vai. É desenvolver em nós o fruto do Espírito. O olhar de compaixão, o olhar de perdão. Decidir perdoar aquela vizinha 70 vezes 7. E olhar para ela, o problema não é comigo, o problema é com ela. E pronto. Lidu, por favor, pode falar. Você levantou sua mão? Sim, Carla. Boa noite. Boa Boa noite noite. a todas as meninas. Não posso aparecer hoje, Não se preocupa não, tá mas eu estou tranquilo. aqui presente. É exatamente isso que você falou que eu ia ponderar, porque, paralelo a esse caso que as duas apresentaram, eu já havia até comentado com você a respeito de uma pastora, lembra? Né? Lembro. Daquele meu caso? Pois então. E assim, é como você falou, a pessoa ela precisa querer. E a gente tem que analisar o todo e quem é. No caso da vizinha, aí, beleza, porque é uma pessoa simples, humilde, né? Conhece, sabe de onde vem, de onde não vem, e tem essa análise dali dela, mas não sabe o antepassado dela, né? No caso dessa pastora, aí nós, enquanto psicanalistas, nós temos que ter realmente esse amor, esse cuidado, para não, porque é uma maldade, aos olhos do homem, principalmente, é uma maldade. Então, aí você imagina vindo de um pastor, né, que conhece a palavra, que muitas vezes, porque assim, o pastor é o pastor, a vida cristã, o pastor é o quê? Um chamado, né? Ele não Sim. necessariamente precisa ter nível superior, precisa ter aquilo, né? Com o passar do tempo, muitos até vão para uma teologia, uma coisa assim, mas não necessariamente ele precisa ter esse monte de conhecimento.
mas ele tem o chamado. Aham. E aí, quando a pessoa tem esse chamado, é uma pessoa de oração, é uma pessoa, é uma missionária, entendeu? É uma evangelista, é uma pessoa que conhece a palavra, mas é como você falou naquela hora, começa pequenininho. Aí a pessoa vai querendo mais, 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 e a pessoa se perde. E isso aconteceu essa semana. Porque a pessoa, ela se acha tão autossuficiente, tão autossuficiente, que conhece a verdade, que a palavra. Porque usar o nome de Deus em vão não é só dizer assim, eu juro por Deus, eu juro não sei por quem, eu juro. Né? Não, é qualquer coisa que você faça em nome de Jesus, em nome do Senhor, e não é em nome do Senhor, é seu, benefício seu. E todo mundo está vendo, mas parece que a pessoa não se vê, não se enxerga, não vê aquilo. Essa pessoa precisa de ajuda? Precisa, mas ela precisa querer ser ajudada. E ela não se vê, ela acha que ela não precisa de ajuda. Ela acha, no caso dessa pastora, ela, para vocês terem uma ideia, ela chegou ao topo da igreja. Ela foi com o pastor presidente, falou do pastor que acolhe ela, que instrui ela, que ajuda ela, que faz tudo. Mas o que eu quero dizer para vocês, isso tudo a gente vê, eu vejo, a liderança da igreja já foi chamada, alguns. Eu vou ser chamada para a semana. Meu Deus do céu. E assim, é, o que ela chegou a dizer que é um complô contra ela, Ah, já é psicose aí, ó. Já é uma entendeu? pessoa que já está vendo É um perseguição. complô contra ela de todo mundo, É. entendeu? E ela não consegue ver que ela precisa de ajuda. Mas olha só, vou dizer um pouco dela, assim, do que a gente sabe da vida dela, né? Ela foi, quando jovem, né? Pai e mãe acabaram se separando. Ela era aquela filha que era desobediente, né? Desobedecia demais os pais. Palavras dela mesmo para a gente, falando o testemunho dela, né? Ela teve dois relacionamentos na vida que não deram certo, né? E hoje ela está com outro relacionamento, onde o marido praticamente não trabalha, é sustentado pela família, mas ela teve filhos gêmeos, ela perdeu uma filha do primeiro relacionamento, teve dois filhos, entendeu? E ela vive uma vida mais ou menos assim, entre aspas, de escassez. Por que que eu falo entre aspas? Porque, engraçado, nós trabalhamos, todo mundo trabalha, todo mundo tem uma função, tem uma coisa, tem isso, tem aquilo. Ela conseguiu se formar em pedagogia, entendeu? Ela é essa grande mulher de Deus que ela é, eu não vou negar os méritos dela. Mas se vocês vissem, assim, eu vou falar a maldade, mas na verdade não é uma maldade, ela não sente como maldade, entendeu? Ela não vê com maldade. Ela, na verdade, se sente injustiçada pelas pessoas. Injustiçada, porque é como se, de repente, ela vê um prosperando, tem isso, tem aquilo, ela já busca aquilo, inclusive, para os netos, sabe? Então, assim, o nível que é. E é aí que entra a gente, enquanto psicanalista, no tratar. Porque nós, enquanto seres humanos, nós vamos querer trucidar, matar. Porque, tipo assim, até a própria atitude dela tá. Quem já sabe, porque assim, a igreja ainda não sabe, isso está acontecendo. Nós tivemos um seminário, um intensivo de missões, que só acontece para o Sul. E esse ano aconteceu aqui e aconteceu na chácara, na nossa chácara, entendeu? E foi muito bom, isso tudo começou lá. Por quê? Porque as pessoas que ela vinha maltratando, a gente instruía assim, olha, não briga, não debate, não entra nisso, faz assim, te posiciona, não com grosseria, mas assim, e ela foi vendo, parece que, aí ela foi vendo que as pessoas estavam mudando as suas atitudes,
E aí parece que aquilo foi virando a cabeça dela, que chegou a esse ponto dela dizer, né, chegar lá no topo, dizer que é um complô contra ela, que está todo mundo contra ela, que é isso, que tudo que ela faz, nada está certo. Porque os próprios discípulos dela, ela tenta manter ali no cabresto, coagidos, sabe? Então, Então, assim, a gente pode falar que é maldade, mas aí eu pergunto, e se fosse Jesus Cristo, o que é que ele iria fazer? não é? É isso Né? mesmo. E como é que a gente vai exercer esse amor, essa compaixão, entendeu? Levar essa pessoa ao entendimento de que ela precisa de ajuda. Sim. Muito obrigada, Lidu. Muito obrigada pela sua contribuição. Quando a Lidu traz para a gente um relatório como esse, a gente já percebe que é uma pessoa que se sente injustiçada pelas outras. Dentro da injustiça, a gente sabe que tem uma máscara, que é a máscara da rigidez. Uma pessoa que se sente extremamente injustiçada se torna uma pessoa muito rígida, né? E aí, essa rigidez é dentro das atitudes dela, né? Então, é uma pessoa que não é uma pessoa maleável. Tá vendo que a Lidu falou assim? Ela leva os discípulos no cabresto. Então, ela não é uma pessoa maleável. Então, é uma pessoa extremamente rígida, né? Assim, assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Então, como a gente pode ajudar essa pessoa? Primeiro que essa pessoa ela precisa reconhecer que, opa, tem alguma coisa errada. Não é apenas um líder. Eu não estou falando mal de um líder, eu não estou falando mal de dois líderes, eu não estou falando mal de três pessoas, nem de quatro. Espera aí, eu estou falando mal da igreja, estou falando mal do meu pastor, ou quem quer que seja. Então, ela pode não estar enxergando que existe um adoecimento ali, mas existe. Por quê? Porque está trazendo prejuízo para a vida dessa pessoa. Tudo que traz prejuízo, eu sou uma pessoa que gosta, ó, eu gosto muito de limpar. Você limpa o tempo todo, ótimo. Então, você sempre lava suas vasilhas, mas aquilo está trazendo prejuízo para você, aí pode ser um transtorno. Porque o prejuízo é tudo aquilo que é excesso. Bipolaridade, uma pessoa que oscila o humor dela. Uma hora ela tá bem, uma hora ela tá ruim. Uma hora ela tá bem, uma hora ela tá mal. Uma hora ela tá bem e o humor dela tá sempre oscilando. Então a pessoa olha pra pessoa, nossa, aquela pessoa ela é bipolar. Aquela pessoa, né, a gente já até meio que generaliza, né? Virou até senso comum. A pessoa, uma hora que ela tá bem, que ela tem bipolaridade, que a pessoa tem, ela é bipolar. Se aquela pessoa não, você vê que aquela pessoa é uma pessoa difícil, né? Ela é uma pessoa que tem hora que tá bem, tem hora que não, mas é por causa dos problemas dela mesmo, que é muito estressada, mas dá para levar? Beleza. Opa, tá vendo prejuízo? Nos meus relacionamentos, na minha vida pessoal, no meu trabalho, aquilo tá afetando, né? Tá me afetando emocionalmente, então pode ser um transtorno. Não é apenas ali uma oscilação de humor. Não é apenas ali uma pessoa que é perfeccionista. Pode ser uma pessoa que tem toque. Ok? Então, o que a Lido traz para a gente também é extremamente importante. Então, assim, a gente fala, né? Jesus perguntava muito para as pessoas: querem ser curada? Eu quero ser curada. Quando Jesus não perguntava para a pessoa se ela quer ser curada, a própria pessoa ia até Jesus para ser curada. Ela ia até Jesus, né? Ela buscava a cura. E aí a mulher que toca nas vestes de Jesus, ela foi atrás da cura, ela buscou a cura. Então, muitas vezes a pessoa tem que querer, tem que ir atrás. Você pode perguntar para a pessoa, para poder orientar ela. Você precisa de ajuda, mas você quer ser curado? Você quer continuar do mesmo jeito? Igual quando eu falo, muita gente me procura. Carla, entra em contato com a fulana, até para formação. Para vir para o curso e tal, assim, passa mensagem para mim, fulano tá querendo, tá interessado, tá falando, pede para ela entrar em contato comigo. Fulano tá querendo ser atendida, pede para entrar em contato. Aí você vai falar assim para mim, nossa, mas a Carla não entra em contato com as pessoas. Ela, não é que a gente, não tem nada a ver com coisa de se achar mais importante que os outros, não. Essa primeira forma de você analisar o paciente. Você começa a analisar o paciente desde o momento que ele entra em contato com você. Se ele não entra em contato com você, ele não quer. Ele não está querendo, não. Quem quer é o familiar, quem quer é o amigo, quem quer é o outro. O outro percebe que ela está doente.
ela tem que falar, eu vou atrás da minha cura, eu vou atrás de ajuda, eu vou entrar em contato com a pessoa. Se a própria pessoa não vai atrás não vai atrás de ajuda, moço, essa ajuda ela não vai estar com o coração aberto, ela não vai estar disposta. Mãe, né, que quer, uma esposa que fica o tempo todo, né? O marido tem que querer, o marido tem que buscar. Meninas, já passou do nosso horário, já está 9h02, falei que não ia passar, mas acabei passando, não tem problema. Como é que foi a nossa aula hoje? Como é que foi o fechamento do módulo 7, né? Foi maravilhoso, Carla. Ó, muita coisa que a gente não, eu pelo menos não enxergava igual foi a aula de hoje. Você trouxe, talvez eu comece a ter uma visão diferente de algumas coisas, com certeza, né? Mas foi bom. Eu queria mais aulas dessas. Ai, Nós estamos aqui estudando toda segunda-feira, e toda segunda-feira a gente aprende uma coisa nova, né? Parece que toda não é segunda-feira tem uma aula verdade. nova para a gente aprender, né? Mas Graças foi a Deus, fantástico. né? Que toda semana a gente aprende algo novo, né? E ainda tem muita coisa para aprender. Segunda-feira que vem, se eu não. Deixa eu ver se é segunda-feira que vem, meninos. Nós, acho que segunda-feira que vem a gente tem. A gente começa o módulo 8. Olha só, gente, contagem regressiva, né? Olha que benção. Então, que Deus esteja abençoando todos vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Eu vou abrir o grupo VIP, coloca lá o comentário, o que vocês acharam da nossa aula de hoje. Para quê? Para que outras pessoas tenham interesse. Gente, várias pessoas estão no curso, estão na formação. Eu sei que muitas vezes não dá para vir para a aula ao vivo, e aí depois elas assistem elas gravadas. Graças a Deus elas assistem a gravação depois. Mas incentivar elas a irem assistir a aula. Eu vou ver se eu já consigo colocar o link já rápido da aula desse módulo, já disponível essa de hoje, para vocês poderem assistir e revisar ela novamente. Mas o intuito das mensagens de vocês é incentivar as meninas a quererem. Elas me mandam mensagem no privado. Nossa, eu vou assistir a aula. Nossa, Carla, eu quero. Nossa, que pena que eu perdi a aula. Por quê? Porque elas leem os comentários de vocês. E isso ativa nelas a vontade de quererem assistir a aula. Então, façam isso, por favor, né? Se vocês puderem. Eu vou estar orando para a gente poder estar encerrando, tá bom? Senhor Jesus, eu quero colocar na tua presença, Pai, cada uma dessas alunas que aqui estão, as que vão assistir essa aula depois. Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada porque até que o Senhor nos sustentou. Obrigada, Senhor Jesus, que o Senhor esteja nos capacitando, nos abençoando, nos iluminando, Pai. Que cada conhecimento que nós estamos aqui estudando, lendo, aprendendo, Pai, ele não seja vazio, mas que ele possa entrar dentro de nós e que a gente possa usar, Pai. Que não seja apenas mais um conhecimento, mas que realmente possa fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta e também as pessoas que nós vamos atender, Pai. Que o Senhor esteja sempre nos iluminando, porque nós estamos aqui por conta do Senhor, por causa de Ti, Senhor. E que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa estar nos capacitando. Tira de nós, Pai, toda trava, tira de nós todo bloqueio, tira de nós tudo aquilo que está nos impedindo, que possa estar nos impedindo de avançar, de romper, que realmente nós possamos, Pai, romper na nossa vida profissional e também emocional. E que isso também afete a nossa vida pessoal, nossa vida espiritual. Que o Senhor proteja cada uma dessas alunas que aqui estão, Pai. Que o Senhor possa ativar no coração delas realmente esse propósito, o propósito de ser cura na vida de outras pessoas, de realmente, Pai, levar, Pai, a cura que vem do Senhor, porque é o Senhor que nos capacita a curar, porque sem o Senhor nós não temos essa capacidade, Pai, essa capacidade vem de Ti. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade, por nós termos fechado mais esse ciclo que é o módulo 7, e que no módulo 8 nós possamos aprender ainda muito, muito mais coisas para colocarmos em prática, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todas as meninas que puderem sorrir, que eu vou printar a tela. Quem puder abrir a câmera para estar aqui na câmerazinha também pode. Quem não quiser abrir a câmera não precisa, tá tranquilo. Quando eu falar 3, eu vou printar a tela. A Ana
Ana. Oi, Ana, agora eu te vi, Ana. Ó, Eu queria, quando eu falar ô três, eu Carla, brinco. Oi, Ana. e eu queria comentar uma coisa de uma paciente, mas não deu, mas na próxima eu comento, Tá, que você vai já ser começa a legal. próxima aula falando, então. Tá Você bom, já falava, combinado? É a paciente que você está combinado. atendendo, né? É uma que eu estou atendendo, que ela olha para as pessoas e ela vê bichinho. Ela olhou para mim, eu falei, como que você me vê? Eu vejo uma leoa. Bom, isso é ótimo. Eita, Ainda bem que ela te vê como leoa, Glória. né? Então, que Uhum. bom. Amém. Então, ó, contando três, a gente vai printar a tela. 1, 2, 3. Aê! Um beijo a todas vocês. Fiquem com Deus, meninos. Amém, Beijo. Tchau, amém. tchau.